Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz que só Jesus Cristo pode nos dar, amém? Que essa paz entre na sua vida, na sua casa, na sua família, amém? Trazendo renovo, trazendo tranquilidade aos corações, amém? Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. No Salmo 57, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das suas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daqueles que procuram devorar-me. Enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Amém? Então, o salmista aqui, né? Ele está clamando por socorro para o Senhor, né? Ele falou que ele ia se esconder debaixo das asas do Senhor até que passassem as lutas, amém? Muito boa tarde, irmã Genir, querida, paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, de todos que entrarem nessa live, sejam abençoados, sejam guardados, sejam protegidos pelo nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Então, vamos ter uma palavra de oração, tá orando pela irmã Genir, pelo Isaías, a nossa turma da senadora, o Haroldo, fraturou o braço, vai fazer fisioterapia, que a recuperação seja completa, né? Pelo Alex, que teve um acidente, parece que ele está numa cadeira de rodas, pela Benê, que está no hospital, né? Pela irmã Cida, que é uma irmã da igreja, pelo Felipe, que tem um tumor no cérebro, né? Um menino tão novinho já com tumor. Que Deus tenha misericórdia, que o Senhor abençoe e guarde toda a nossa família, né? Vamos entrar em oração. Muito boa tarde, irmã Ruth, querida, bem-vinda, em nome de Jesus, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, porque o Senhor se humilhou, se fez homem, Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, se fez como um escravo, porque o Senhor, ó Deus, obedeceu ao Pai, o Senhor recebeu o nome que está acima de todo nome, de tudo que nós possamos estar vivenciando. Senhor, nós cremos, ó Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos que as misericórdias do Senhor foram derramadas sobre a nossa vida. E o Senhor prometeu estar conosco em cada luta, em cada dificuldade, para nos dar a vitória. Senhor, nós cremos e confiamos, depositamos toda a confiança no Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos colocar a nossa família diante do teu altar, te pedir que o Senhor abençoe os nossos filhos, genros, nora, netos, ó Pai, que eles sejam também guardados debaixo das tuas asas poderosas. Senhor, ó Deus, clamamos, Senhor, pelos enfermos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando cada um que precisa de uma intervenção sobrenatural, cada um que precisa da tua paz, Senhor, do teu renovo, do teu fortalecimento, em nome de Jesus. Senhor, visita a Benê naquele hospital, nós te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia, Senhor, ó Deus, e o teu socorro seja bem presente na vida dela. Senhor, abençoe a irmã Genir, também a sua saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Abençoe a irmã Ruth. Cuida da tua serva, renova as suas forças, Senhor. Ó Deus, abençoa, guarda, livra de todo mal. Abençoa Isaías, Pai. Nós cremos que o Senhor começou uma boa obra, o Senhor há de completá-la na vida do Isaías. Abençoa a irmã Cida também da nossa igreja, Senhor, que passou por vários problemas e enfermidades. O Senhor é o nosso socorro e nós estamos abrigados debaixo das tuas asas até que passem as calamidades. Senhor, abençoa o Felipe. Senhor, toca nesse tumor no cérebro dele e transforma em testemunho. Glorifica o teu nome nessa situação. Senhor, o Alex que sofreu um acidente, que está Senhor, numa cadeira de rodas, Senhor. Ó Deus, que a Jaraci pediu oração por ele. Esteja visitando, toca na coluna desse jovem.
Faz um milagre, Senhor. A nossa turma da Senador também, que sempre assiste às lives, abençoa cada um. A Ana Adélia, que ficou viúva, que o Senhor esteja consolando o coração dela. Abençoa a Helena, minha amiga. Abençoa a Nancy, que sempre assiste a live. Todos que entrarem nessa live, eu te peço, Pai, que sejam tocados de forma sobrenatural. Senhor, cuida, ó Deus, da situação financeira, abençoa cada um nas finanças, abençoa os casamentos, o Senhor pode transformar situações, Pai. Que os maridos, Senhor, aprendam a amar as esposas como o Senhor ama a igreja, que conduzam os lares no temor do teu nome. Que as esposas sejam sábias, mulheres idôneas, que instruam seus filhos no caminho do Senhor. Abençoa os filhos, converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que o Senhor não venha e não fira a terra com maldição. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa nação clamando pela intervenção do céu. Que haja justiça nessa nação, ó Pai, que haja salvação. Abençoa a tua igreja na face da terra. Abençoa os judeus, abre os olhos da mente, do entendimento deles, que eles enxergam que tu és o Messias, que o Senhor já veio. Converte o coração dos judeus, guarda-os, livra-os de toda malignidade. Abençoa as nossas crianças, os nossos jovens, abençoa os idosos, Pai. Visita, Espírito Santo, as UTIs. Senhor, tem pessoas que estão clamando, pedindo pela morte. Mas se elas não foram salvas ainda, envia os teus servos para pregar o evangelho antes que essas pessoas partam, que eles venham a partir com salvação. Um dia o Senhor me falou que ele só não tinha recolhido ainda umas pessoas que ainda não eram salvas, porque o Senhor tem um plano e um propósito nessas vidas. Visita, Senhor, os asilos, tem misericórdia da Vitória Cristina. Senhor, o nome dela é Vitória de Cristo. Senhor, que ela receba vitória na vida dela. Todos esses demônios, Senhor, tudo que foi legalidade na vida dela, ó Pai, que entraram, Senhor, provocando, Senhor, ó Deus, ataques, provocando nervosismo, nós expulsamos da vida dela, em nome de Jesus. Recantaralaia, visita essa moça, Senhor, e liberta para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, né? Muito boa tarde, irmã Genir, querida, irmã Ruth, como é gostoso ver as minhas amigas, né, minhas irmãs em Cristo. Um dia eu queria ir na casa de vocês, tomar um cafezinho e dar um abraço bem gostoso, né? Então, hoje nós vamos compartilhar. O homem, ele tem necessidade de ser amado, aceito e compreendido, né? Quem não necessita? Eu estava falando, Jesus estava falando, né, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí eu estava falando, Senhor, eu também quero ser amada, né? Apesar de que nós somos amados, mas nós queremos sentir esse amor do Senhor, né? Assim como nós amamos o Senhor. Tô convidada, qualquer horinha eu apareço, irmã. Quem sabe Deus faz surpresas, né? Então, bem que eu gostaria, mas pelo menos, recebe meu abraço, irmã Genir, irmã Ruth, todos que entrarem na live, né? Então, como eu estava falando, né? Deus fala que ele deve ser amado com todo o nosso ser, né? O espírito, com os sentimentos, com as emoções, com os pensamentos, com o nosso corpo. Todo o nosso ser tem que adorar o nosso Deus, né? Então, passou o que, irmã? Não entendi. Então, o que acontece, né? Eu falo, Senhor, eu também quero sentir esse amor do Senhor, né? Eu quero sentir o amor do Senhor em cada situação que eu passo. Então, você pode pedir para o Senhor, né? Hoje nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus, né? Jesus
é 100% Deus e 100% homem. E ele se transfigurou, ele levou os discípulos que estavam sempre com ele, né, no Monte Tabor, que era um monte altíssimo. E ele foi lá orar, e quando ele estava orando, ele se transfigurou. O rosto dele brilhava mais que o sol. Gente, que visão mais linda, né? A gente pode pedir, Senhor, o Senhor deu experiências para os seus apóstolos. Nós somos também, né, seus discípulos, nós queremos essas experiências gloriosas, né? Então, antes eu vou falar sobre uma ilustração do caranguejo. Sabia que o caranguejo, se você puser ele em qualquer vasilha e não tampar, ele sai. Marilene, muito boa tarde, querida. Então, o caranguejo, se você põe ele numa vasilha e não tampa, ele vai embora, né? Mas quando tem dois caranguejos junto numa vasilha, quando um sobe, o outro puxa. Ou o outro vai subir, o outro puxa, né? Então, é uma pessoa que entende de caranguejo que falou isso, né? Então, é assim, tem gente que não sobe, não deixa o outro subir, né? Ou pode ser que é companhia, né? Fala assim, não vai embora não, fica aqui comigo, né? Mas é interessante, né? Sozinho ele sai, mas quando ele está em companhia, ele não deixa o outro sair, né? Então, ele puxa para o outro ficar juntinho dele. Interessante, né? Agora vamos para a palavra do Senhor, né? Essa palavra está em Mateus 17, Lucas 9 e Marcos 9. Então, eu gosto de ler nos três sinóticos. O que é sinótico? São evangelhos semelhantes. O de João não é sinótico porque ele não é semelhante aos outros três. Só tem algumas passagens iguais, né? Mas os três que são mais parecidos são Mateus, Marcos e Lucas. E essa passagem da transfiguração está em Mateus, Marcos e Lucas, em João não, né? Então vamos começar do 16, 28 e vamos para o 17, né, de Mateus. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Eram os três que andavam sempre muito próximos de Jesus, né? Então Pedro, Tiago e João eram assim com Jesus, eram íntimos. E eu também quero ser íntima do Senhor, amém? Então, e os conduziu em particular a um monte alto, é um Monte Tabor, lá em Israel, né? E transfigurou-se, Francisca, muito boa tarde, querida, bem-vinda. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha que visão mais linda, né? E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele escutai, né? Tem outra tradução que fala assim, ó: Este é meu filho amado em quem me comprazo, né? O pai tinha alegria, o pai tinha prazer em Jesus porque ele era obediente, né? E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não temais, não tenhais medo, né? E erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo do monte, Jesus ordenou: não contem para ninguém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos, amém? Então, aqui no Monte da Transfiguração, né, o Senhor, no versículo 28 de Mateus 16, fala assim: em verdade digo que alguns há do que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, quem é que estava no Monte da Transfiguração? Estava Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias, né? Então, os 3 discípulos que estavam sempre com Jesus estavam acompanhando ele nessa experiência. Mas Moisés, que representava a lei,
E Elias, que representava os profetas, apareceram em visão. Então Jesus fala: há alguns dos que aqui estão, plural, né? Não provarão da morte. Pedro, Tiago, João e Jesus provaram da morte. Elias foi arrebatado vivo e Moisés, ninguém achou o corpo dele. Então, como a palavra está falando no plural, então a gente tem uma revelação de que Moisés também não passou pela morte, né? Porque existem duas testemunhas que vão aparecer em Apocalipse. E é bem provável, né, que seja Elias e Moisés. E tem mais, Enoque também foi arrebatado vivo, né? Não passou pela morte. Então, não sei qual desses três, que são dois que vão aparecer lá. Mas Moisés provavelmente foi levado vivo, não morreu, né? Porque Jesus está falando no plural. Os três passaram, Jesus passou pela morte. Então, Elias não foi arrebatado, né? Não passou pela morte, e provavelmente Moisés, porque está falando no plural, né? É uma revelação, né? Glória a Deus, né? Então, 6 dias depois, Jesus estava falando, né? Quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, porque cada dia nós temos uma cruz para tomar, né? E siga-me todos os dias. A cruz, né? Tem até uma passagem, uma ilustração, né? Que é uma mulher, ela estava com uma cruz pesada, cheia de pedras, né? E ela falou assim, ela viu uma outra pessoa com uma cruz, né? Cheia de espinhos, com flores. Falou assim, eu queria trocar minha cruz pela dela, né? Aí, Deus pegou e trocou a cruz dela, né? Colocou, e os espinhos furavam ela, sangrava. Ela falou, não, é melhor a minha cruz, né? Eu prefiro a minha, porque ela tá pesada, mas quando ela pesa, Jesus ajuda, né? Então, Deus sabe o que faz na nossa vida e tudo vai cooperar para o nosso bem, para a glória dele, né? Então, Jesus estava lá naquele monte Tabor, aquele monte alto. Aqui o milagre foi com Jesus, né? Geralmente o milagre era com outras pessoas, mas aqui o milagre foi com Jesus. Jesus se transfigurou, porque ele era 100% Deus e 100% homem, né? Mas aqui ele mostrou, né? Ele falava que ele era o Messias, o Filho de Deus. Mas lá naquele monte alto, enquanto ele estava orando, conversando com o Pai, de repente o rosto dele começou a brilhar como o sol. As vestes dele ficaram translúcidas, brancas como ninguém, nenhum lavandeiro da terra conseguia limpar e branquear, né? Imagina a visão que aqueles 3 discípulos viram, né? As experiências que eles passavam com Jesus. Eu acho tão lindo, porque o que Jesus falava, ele ilustrava, né? Ele curava, ele acalmava a tempestade, provando que ele é Deus, né? Ele dava ordem, os demônios obedeciam. Então, em tudo isso, Jesus mostrou que ele é Deus, que ele é 100% Deus e 100% homem, porque ele veio pagar o pecado, né? Então, o que aconteceu? E essa palavra foi escrita para nossa edificação, né? Mas também foi uma experiência muito grande que Jesus deu para os discípulos, né? Porque estava se aproximando a crucificação dele. E nós também devemos olhar para Jesus como muita gente, né? Fica olhando para Jesus morto, crucificado. Mas ele venceu a cruz, ele não está mais na cruz, né? Ou pode ficar lembrando do túmulo, mas o túmulo também está vazio, né? Jesus não está mais nessa imagem de dor e sofrimento, mas ele mostrou, né, como ele ia ser lá no céu. E foi um relance, né, um relâmpago do que está no céu, né? Então agora Jesus fala, né,
que ele veio e cada dia ele pode nos trazer novos desafios, mas quando ele está no barco, o nosso barco não vai afundar, porque principalmente naquela tempestade, Jesus estava na proa, é onde está o leme. Então ele falou, né? Nós vamos passar para o outro lado, e quando Jesus está conosco, é a certeza da chegada, amém? Então ele fala, né? Que ele estaria conosco todos os dias, porque todos os dias nós precisamos carregar a nossa cruz e segui-lo, mas ele estaria conosco para nos aliviar, né? Em Mateus 11:28, ele nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a palavra ficou pausado? Pausou um pouco o vídeo? Aqui não pausou, irmã. Será que foi na sua casa? Depois, quando eu assistir a reprodução, eu vou ver, né? Mas se pausa, é só apertar onde tem o risquinho, a bolinha, é só apertar um pouquinho que ele anda, né? Então, era para que os discípulos vissem, né? Vissem mesmo que o que Jesus falava, ele provava, e ele tinha poder sobre o mar, sobre as tempestades. Jesus tem poder sobre a morte, sobre a vida, né? Todos os que passavam, né? Lázaro ficou 4 dias morto e Jesus provou que é Deus porque ele ressuscitou. A medicina comprovava que até o 3º dia tinha uma doença que a pessoa podia ressuscitar, mas Jesus demorou propositadamente, né? Veio no 4º dia para provar que ele é Deus. Então, quando ele se transfigurou lá no monte, né? Lá no Monte Tabor, ele se revelou para os discípulos que ele é Deus, que ele tem todo o poder. Amém? Glória a Deus por isso, né? Em Ezequiel 39:26, eu gosto muito dessa passagem, né? E a gente, quando a gente vê alguma coisa na Bíblia, a gente pode orar na nossa vida. E ele fala assim: não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre toda a casa de Israel. Então a gente pode falar assim, porque eles estavam para ter uma experiência, né? Que Jesus passaria pela morte, mas que ele ressuscitaria. Então Jesus estava mostrando a glória dele como Deus, para que eles não tivessem aquela visão de Jesus sofrendo, mas que Jesus para sempre, depois da morte, da ressurreição, ele seria aquela visão do rosto como o sol, porque lá no céu não vai precisar da luz do sol. Jesus brilha tanto, a luz dele é tão poderosa que não precisa pagar conta de luz, não precisa a luz do sol, a glória dele vai irradiar, né? Então aqui Jesus fala que ele não vai esconder mais o rosto dele depois que ele derramar do Espírito Santo. E ele já derramou o Espírito Santo no Pentecostes. Então a gente pode falar assim: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória nessa situação, né? Eu quero ver a tua glória nesse temor que eu tenho, né? E eles ficaram apavorados, porque depois uma nuvem cobriu eles, né? E do meio da nuvem saiu a voz do Pai: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá alegria, né? Então eu falo: Senhor, não esconde a tua face. Nós somos a noiva de Cristo, nós queremos ver a face do nosso amado, né? E ele fala que ele derramaria o Espírito dele sobre a casa de Israel. A gente também pode pedir assim: Senhor, derrama a tua glória na minha casa, derrama a tua glória na vida dos meus queridos, dos meus amados, amém? Derrama dessa glória, para que eles também tenham uma experiência com a transfiguração do Senhor, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que Jesus era só homem, mas Jesus é Deus, ele é diferenciado. Ele não é como os homens que nasceram de Adão e Eva, que as pessoas às vezes acham que pode fazer alguma coisa por nós. Ele é Deus na nossa vida, né? Então o que aconteceu? Eles estavam carregados de sono.
E de repente, quando teve aquela glória naquele monte, imagina o monte ficou brilhando, né? Só com a presença do Senhor, o rosto dele brilhar mais que o sol, aquela roupa tão branca que resplandecia, devia até doer a vista de tanta glória. Eu gosto de imaginar, fica imaginando você lá no monte muito alto, Jesus aparecendo com Elias, né, que representava os profetas, Moisés que representava a lei e Jesus Cristo que representava a graça, né? Porque depois da lei se manifestou a graça do Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? E quando eles despertaram, que eles viram aquela glória, aquele resplendor, mas Pedro não sabia nem o que falar, né? Então é o peso da glória do Senhor. Ele ficou sem palavras, então ele falou assim: Senhor, o Senhor quer que a gente faça uma tenda aqui para Moisés, uma para Elias e para o Senhor? Então eles não queriam descer daquela visão gloriosa, né? Muitas vezes quando Deus fala alguma coisa, quando nós temos alguma experiência com Deus, a gente não quer que aquilo passe, né? É como um sonho muito bom. Muitas vezes a gente tem um sonho bom, a gente não quer acordar. E eles tinham experiências, né? Que experiências, que discipulado. Eu falo que o discipulado de Jesus era ao vivo e a cores, faltava pão. Aí Jesus fala, né? Não tem pão por aí. Ah, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus levanta para o céu, dá graças. Daqui a pouco aquilo começa a se multiplicar e sobrou muito mais do que o menino ofereceu, né? E esse é o nosso Deus de milagre. Esse é o Deus que quer que a gente dependa. Ele sabe muito bem o que nós passamos no dia a dia, né? Então, só que tem lutas que podem durar muitos anos, mas num piscar de olhos, Jesus pode entrar na situação e transformar, né? E aí, muitas coisas, né, que não aconteceram do jeito que a gente queria, a gente pode falar assim: Senhor, ainda bem que não foi do jeito que eu queria, porque o Senhor fez melhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor vai manifestar a sua glória nessa situação, amém? Então, é muito linda, né? A Bíblia é muito linda. Senhor, nós podemos pedir: Senhor, eu quero ver a tua glória no meu casamento. Senhor, eu quero ver a tua glória na minha saúde. Senhor, eu quero ver a tua glória na minha família. Senhor, eu quero ver a tua glória nesse problema que já faz tanto tempo que não muda. Senhor, eu quero ver a tua glória nessa tristeza, nessa depressão, nessa ansiedade, nessa falta de dinheiro, nessa falta de emprego. Senhor, manifesta a tua glória. Manifesta que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é Deus, mas a tua palavra mesmo fala: provai e vede que o Senhor é bom, né? Senhor, eu quero provar a tua bondade. Manifesta com a tua glória nessa situação, amém? E logo depois que eles desceram do monte, tinha problema lá embaixo, né? Então, muitas vezes nós passamos por alguma situação muito boa. Às vezes a gente passa assim por uma luta, a gente fala: Senhor, eu não vejo a hora que acabe essa luta, né? Eu não vejo a hora que acabe e que eu veja, né, a tua glória, que eu veja tudo resolvido. Mas tem coisas boas, infelizmente, né? Tem coisas boas que a gente passa, a gente fala: Senhor, eu não quero acordar desse sonho. Tá tão boa essa situação. Tá tão bom estar com o Senhor, de ver a tua glória nessa situação, de ver o seu rosto brilhando, de sentir a tua presença que eu não queria que passasse, né? E infelizmente a gente vive, né, nos vales e nos montes, mas Deus é Deus dos vales e dos montes, né? Ele prometeu estar conosco em cada situação para nos dar a vitória, em nome de Jesus, amém? Então, depois que eles desceram do monte, tinha um rapaz lunático, né? Que desde criança sofria esses ataques. Mas mesmo assim, a fé deles ainda não alcançou o milagre, né? O pai pediu para Jesus libertar e Jesus, porque ele falou assim: eu pedi para os seus discípulos, eles não puderam, né? Mas Jesus estava lá presente para libertar esse jovem, amém?
Glória a Deus, né? Muito boa tarde, tia Marli. Depois assiste a live desde o começo, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, como é gostoso nós vemos, Senhor, ó Deus, as experiências sobrenaturais que o Senhor deu para os seus discípulos. Nós também somos discípulos do Senhor. E o Senhor falou que quando o Senhor derramasse do teu Espírito, o Senhor não esconderia mais o seu rosto de nós. Dá-nos experiência, Senhor. Nós queremos contemplar o teu rosto, que brilha mais que o sol. Nós queremos ver a tua glória, Senhor, nessa situação na justiça, nessa situação de enfermidade, Senhor, onde muitas pessoas passam pelo câncer, muitas pessoas estão passando, Senhor, pelo luto. Senhor, ó Deus, a perda de entes familiares. Senhor, muitas pessoas estão passando, ó Deus, por muitas dificuldades, Senhor. Como a Lu, que arrumou aquele emprego. Senhor, mas tu tens todo o poder de manifestar a tua glória nessas situações. Nós queremos ver, Senhor, o teu resplendor, a tua glória. Nós sabemos que o Senhor é bom, mas nós precisamos provar a tua bondade. Que o Senhor derrame, Senhor, do teu Espírito sobre a nossa casa, Senhor, e que nós e a nossa casa possamos contemplar a tua glória em cada situação, em cada luta, em cada dificuldade, para que nós possamos andar em vitória, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, amém? Beijo no seu coração, Deus te abençoe rica e poderosamente, que você contemple a glória do Senhor, né? Que o Senhor nos leve mesmo para os montes e que Ele se revele a nós, porque Ele fala que quando Ele derramasse o Espírito Santo, Ele não esconderia mais o seu rosto. E nós queremos ver o rosto do nosso noivo amado, nós queremos contemplar a sua glória em toda situação que pode querer nos assustar, mas a glória do Senhor vai tampar toda essa situação, vai se manifestar com vida, Ele vai se manifestar como nosso Deus Todo-Poderoso, e nós não vamos enxergar os problemas, mas nós vamos contemplar a glória do Senhor que está conosco, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe rica e poderosamente, que você tenha experiências sobrenaturais com o Deus da glória, amém? Deus te abençoe.